Olá pessoas, esse é outro vídeo meu aqui na internet e no vídeo de hoje então vamos falar um pouquinho sobre O Pequeno Príncipe. Esse livro aqui quem me indicou foi um dos meus alunos, o Bruno. Ele passou 2 semanas insistindo para que eu lesse esse livro. Enfim, eu li, na verdade eu reli e não me arrependo nem um pouco, né? Esse livro aqui, ele é aquele tipo de livro que ele toca naquele lugarzinho que a gente quase esquece que existe dentro da gente, sabe? Assim, aquele lugar em que você tenta esquecer para poder, enfim, lidar com a vida de uma maneira mais adulta. E daí vem aqui o Pequeno Príncipe dar na sua cara e fala assim: não, seu animal, não faça isso. Enfim, do que vai falar essa história então? Essa história vai falar um pouquinho de um período muito difícil na vida de um aviador, que foi o período em que o avião dele deu uma pane bem no meio do deserto do Saara e ele teve que passar ali dias a fio, se não me engano 8 ou 9 dias, tentando consertar ali o avião dele. E justamente no momento em que ele está ali no meio do deserto, longe de qualquer tipo de civilização, que surge ali como que por encanto a figura do Pequeno Príncipe, insistindo para que ele lhe desenhasse um carneiro. Esse aviador então, como tinha alguns dotes de desenhista que lhe vinham desde a infância, acaba desenhando lá o carneiro, mas daí o Pequeno Príncipe fala: ah, desenha uma caixa para que eu coloque o carneiro. Ah, desenha uma focinheira para que eu coloque o carneiro, porque senão o carneiro vai comer uma flor que tem no meu planeta. E daí você tem um dado estranho, que é o Pequeno Príncipe veio de outro planeta. E daí a partir desse momento então a gente vai acompanhar, tanto para e passo a gente acompanha a narrativa do envolvimento desse aviador com o Pequeno Príncipe. A gente vai acompanhando também um pouquinho da história do próprio Pequeno Príncipe em sua, digamos assim, em sua jornada, saindo lá do asteroide B16, se não me engano. Deixa eu ver aqui se eu encontro essa informação. É B612, enfim. Desde a sua saída do asteroide B612, que era o lugar onde ele morava, até a sua chegada aqui na Terra. Muito bem, então. E o Pequeno Príncipe, um dos motivos que o fazem sair da sua terra natal é justamente o surgimento de uma flor que tem lá. Só que ela é uma flor que exige muitos cuidados do Pequeno Príncipe e justamente por conta disso ele acaba meio que se evadindo do local, mesmo que depois no meio do caminho ele se arrependa amargamente disso. E daí, à medida em que ele vai viajando e indo de planeta em planeta, ele vai conhecendo alguns tipos de pessoas que habitam esses planetas e vai chegando à conclusão de que as pessoas grandes são realmente muito estranhas. Então, por exemplo, ele encontra um bêbado que bebe para esquecer que gosta de beber. Ele se encontra com um sujeito que acende lampiões e apaga os lampiões, só que do planeta dele, só que o planeta dele gira muito rápido e justamente por conta disso ele não tem descanso, ele tem que ficar acendendo e apagando os lampiões do planeta. Ele se encontra também com um geógrafo, só que esse geógrafo ele acaba falando de um pouquinho de como que é o trabalho de um geógrafo e isso meio que acaba desgostando o Pequeno Príncipe, enfim. Ele se encontra também com um matemático que passa a vida inteira fazendo contas sem saber nem o sentido daquilo. Ele se encontra também com quem mais? Com o sujeito que tenta pegar todas as estrelas, porque ele acredita que as estrelas vão lhe dar dinheiro. Ele se encontra com um... Ah, como é o nome daquilo? Com um vaidoso que gosta só de ser admirado por todas as pessoas. E ele se encontra, por fim, com um rei que é extremamente justo e extremamente bom. Mas ele é extremamente justo e bom justamente porque ele mora sozinho no planeta dele. Não tem espaço para mais ninguém no planeta em que esse rei mora. E é justamente no momento em que ele está saindo do planeta onde ele encontra o geógrafo que esse geógrafo fala para ele: olha, se você é um explorador, se eu fosse você, eu iria para a Terra porque lá tem muita coisa a ser explorada. Quando o Pequeno Príncipe chega na Terra, ele vai entrar em contato ali com a serpente, que vai lhe fazer umas propostas meio
tentadora, sobretudo quando o livro chega no final. Não vou falar que proposta é essa. E ele se encontra também com a raposa, que é responsável pelos maiores e mais famosos ensinamentos aqui deste livro, né? Que é aquela coisa toda do tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas, não é? Porque a raposa, ela vai ensinando o Pequeno Príncipe que você deve cativar as pessoas, que você, para você ter amigos, você deve se aproximar cada vez mais das pessoas. E é justamente no momento em que nos momentos em que o Pequeno Príncipe conversa com a raposa que a gente tem aquelas famosas frases. Por exemplo, se tu vens, por exemplo, às 4 da tarde, desde as 3 eu começarei a ser feliz. Essa é uma frase que eu escuto a rodo, a dar com pau por aí, como dizem, né? A raposa também diz ao Pequeno Príncipe que o essencial é invisível aos olhos e diz para o Pequeno Príncipe que ele se torna eternamente responsável por aquilo que cativas. Ou seja, por que ela fala isso para o Pequeno Príncipe? Porque ela fala, olha, Pequeno Príncipe, aqui na Terra tem não sei quantos milhões de rosas, mas você já tem a sua rosa, a rosa que é sua, que está lá no seu planeta. E essa foi a rosa que te cativou e que foi cativada por você. Então não é mais do que a sua responsabilidade cuidar dessa rosa. E é justamente nesse momento em que o Pequeno Príncipe começa a cogitar o fato de voltar para sua casa. E assim, gente, ao mesmo tempo que a gente acompanha esses vários encontros do Pequeno Príncipe, a gente também vai acompanhando ali o desenvolvimento da amizade entre ele e esse aviador que está ali perdido no meio do deserto. Esse é aquele tipo de livro que eu acho que ele é necessário não só para crianças, mas para adultos também. Como eu disse para vocês, esse é aquele tipo de livro que não dá para você sair incólume a ele, sabe assim? Alguma coisa vai mudar quando você lê esse livro, nem que seja uma coisinha pequena que você não perceba na hora, mas ao longo dos dias que se seguem a leitura desse livro, você vai perceber que não dá para você olhar para a vida do mesmo modo depois que você leu um livro como esse. E detalhe importante, quando eu era criança e li esse livro, eu odiei esse livro, porque eu achava assim, ai meu Deus, mas que livro chato, que livro sentimental. Eu ainda tenho esse pensamento. Mas hoje muitas das coisas que tem aqui nesse livro fazem muito mais sentido para mim hoje, não porque na época eu não conseguia entendê-las, mas porque eu não queria entendê-las, eu não estava aberto a entender algumas coisas que são colocadas aqui. Enfim, outras coisas que eu gostaria de ler para vocês é o momento em que ele está conversando com o rei, e daí o rei lhe diz duas coisas que são muito importantes. A primeira é preciso exigir de cada um o que cada um pode dar. A autoridade se baseia na razão. Se ordenares a teu povo que ele se lance ao mar, todos se rebelarão. Eu tenho o direito de exigir obediência, porque as minhas ordens são razoáveis. Mas aí é muito fácil o rei falar isso quando ele está ali morando sozinho no planeta, não é verdade? E a outra coisa que ele diz tu julgarás a ti mesmo. É o mais difícil. É bem mais difícil julgar a si mesmo que julgar os outros. Se consegues fazer um bom julgamento de ti, és um verdadeiro sábio. Enfim, durma com esse barulho aí na sua mente agora, não é verdade? Enfim, gente, esse daqui, como eu disse pra vocês já e insisto, é um livro fundamental na vida de qualquer pessoa, nem que seja assim pra você pegar, ler ele rapidinho, se esquecer dele um pouco e só se lembrar dele dias depois. É aquela leitura que fica e que vai crescendo com a gente à medida que o tempo passa. E é aquele tipo de leitura que eu farei com certeza ao longo da minha vida daqui pra frente. Eu acho que esse livro merece uma atenção maior do que aquela que eu venho lhe dado. E enfim, é isso então. Fica aqui a dica desse livro muito bom mesmo. Literatura infantil para todas as idades, digamos, né? E é isso então. Se você gostou do vídeo, não esqueça de curtir e de compartilhar. Caso não tenha gostado, não esqueça de dizer lá embaixo por que não gostou. Se você está inscrito no meu canal, muito obrigado pela sua inscrição. E caso não esteja inscrito, se inscreva também lá embaixo. É isso então, um abraço para vocês todos e até o próximo vídeo e tchau!